Com esse calorão, os cuidados com a saúde devem ser redobrados, né? E é sobre isso que a gente vai voltar a conversar com a Flávia Cristine, né? Flávia, além de beber água, muita gente tem que escolher direitinho o que vai comer. Mais cedo a gente disse aqui que tinha alerta da Defesa Civil justamente por conta desse calorão, né? Calor, tá todo mundo sentindo já, né, Liliana? Já acorda sentindo calor porque tá realmente um tempo exigindo aí hidratação e cuidados. E para isso eu vou conversar aqui para a gente entender o que seria uma dieta e adequada para manter a hidratação e também o bem-estar. Vou conversar com a nutricionista Rafaela Cordeiro. Tá aqui comigo. Rafaela, bom dia. Hidratação. A gente já começa deitando, a gente deita sentindo calor, acorda sentindo calor. Exatamente. Como é que deve ser no início da manhã essa hidratação? Então, a gente tem que pensar na hidratação ao longo do dia, né? E no início da manhã, muitas vezes a gente fica uma noite inteira sem beber água, né? Porque a gente está dormindo. Então, acordar já começando a beber água para poder já começar a dar para o corpo essa hidratação necessária. E lembrar, como eu disse, que ao longo do dia que é importante. Tem muitas pessoas que pensam que um turno só é suficiente, né? Bebe muita água num período só. Então, se policiar, afinal de contas, o nosso corpo trabalha o dia inteiro para a gente beber água aí mais fracionado, para não ficar aí com necessidade nenhuma nesse sentido, né? Isotônico, água de coco, isso ajuda ou tem contraindicação? Então, isotônicos, por exemplo, são só indicados para esportistas. E mesmo assim, depende do tempo de exposição ao esporte, tá? Agora, já a água de coco, que é um isotônico natural, a pessoa pode usar assim ao longo do dia. Ajuda até a otimizar a hidratação devido aos sais minerais que contém na bebida, né? O que eu sempre oriento é o seguinte: não troque água por água de coco ou por outros líquidos, né? Muitas pessoas têm esse hábito de trocar por sucos, até mesmo por refrigerantes. É diferente o tipo de hidratação que a água proporciona para esses líquidos. Então, assim, beba água e distribua bem ao longo do dia. Nesse calor, aumenta a quantidade por quilo e qual que é o cálculo? Aumenta sim, né? Porque a gente acaba transpirando mais também, há perdas maiores. Então, assim, o cálculo seria mais ou menos de 35 a 40 ml por quilo de peso. Então, nesse calor, talvez a gente possa levar essa conta por uns 45 ml por quilo de peso. Logo, né, cada um tem uma necessidade diferente. Alimentação. O que dá para escolher ali para a gente não ficar pesado, sentindo aquele corpo ruim durante Exatamente. o dia? Pensar na alimentação é muito importante, porque se a gente come comidas muito pesadas, a gente realmente pode ficar mais prostrado, mais cansado, né? Mais desanimado. Então, assim, dá a opção para alimentos mais leves mesmo, para ajudar a fazer com que esse corpo trabalhe de forma mais tranquila, né? E não fique sobrecarregado. E fora que uma alimentação mais leve, dependendo, você pode optar por alimentos mais frescos, mais geladinhos, também ajuda a refrescar o corpo, né? Quem não gosta de uma aguinha gelada, uma limonada gelada, por exemplo, para ajudar a refrescar? Então seria a mesma ideia. A gente está falando de quê? Legumes, salada ou o quê? O trivial, o que seria? Isso, trivial mesmo, trivial, legumes, saladas, pode às vezes um arroz com feijão nesse calorão, por mais que seja um prato super, né, completo, às vezes não combina, a gente pode colocar uma batata no lugar desse arroz, um grão de bico no lugar desse feijão e fazer uma salada bem colorida, bem geladinha, né? Uma coisa importante também para pensar é o armazenamento dos alimentos, para quem leva esses alimentos para comer no trabalho ou na rua, né? Com esse calorão, bolsa térmica não segura, se a pessoa não tem geladeira, de fato, algumas coisas não podem ser carregadas, porque com esse calorão todos os alimentos estragam mais fáceis, né? Então a gente tem que pensar nisso. Tem isso, né? O preparo também, o que comer e também essa acomodação aí durante o dia. Exatamente. Liliana, Sérgio, volto com vocês aí no estúdio, agradeço, obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Dicas importantíssimas e a gente vê o pessoal fazendo atividade física aí, né, Flávia, atrás de vocês. Importante também aproveitar esse horário da manhã, não sair para fazer ginástica aí com o sol rachando, né? Obrigada, viu, pessoal?